Eu sou a Bia De Luca, sou terapeuta vibracional e trabalho com o Quantic há 11 anos. Realmente o Quantic mudou a minha vida. Eu me apaixonei quando eu conheci esse aparelho e desde então esse aparelho é a ferramenta principal do meu consultório. Eu já atendi mais de 1000 clientes com o Quantic. E hoje eu vou contar para vocês 2 casos, depois eu tenho mais vídeos com mais casos, mas vou contar 2 casos de sucesso, obviamente, com o Quantic, porque desses 11 anos e 1000 casos, claro que tem muitos cases de sucesso. Tem também alguns que a pessoa não nota muito resultado, não é que ela não tem resultado, ela não nota. Mas esses 2 eu tenho o depoimento das 2 pessoas no meio dessa pandemia, pedi os depoimentos por vídeo, tá bom? Pelo celular mesmo. Então vamos lá. São 2 casos. O primeiro caso é um caso de uma senhora com um câncer. Logo que ela soube que estava com câncer, ela já era minha cliente, a filha me ligou, que também é minha cliente, e pediu para que eu colocasse no Quantic as especificações todas. A família toda deles é de médico, então são pessoas muito esclarecidas, né? E sabem exatamente o significado, os códigos, enfim, da doença. Ela iniciou um tratamento alopático e junto com isso nós fizemos o Quantic. O Quantic ajudou em vários sentidos. O Quantic ajudou emocionalmente, mentalmente, espiritualmente e fisicamente. No caso físico, o que ela sentiu demais foram os efeitos colaterais da quimioterapia. Quando ela estava fazendo químio, pediu para que eu acompanhasse e eu fui colocando e introduzindo no Quantic todos os medicamentos necessários para combater enjoo, todas as questões, todos os sintomas que ela estava tendo. E assim, foi um resultado fantástico, porque a primeira vez ela tinha esquecido de me falar. Então não foi feito esse acompanhamento. Logo na segunda vez, que ela estava acostumada a passar muito mal no 3º, 4º dia pós-quimioterapia, ela pediu para que eu colocasse, eu introduzi esses medicamentos homeopáticos, fitoterápicos, uma série de coisas, e por incrível que pareça, ela não teve nenhum sintoma. Na verdade, ao invés do enjoo, ela foi comemorar e jantar fora. Eu tenho o depoimento dela aqui, a Carolina que vai falar, que é filha dela. E um outro depoimento é de uma outra moça, uma moça que estava numa situação financeira dificílima, sem esperança praticamente. Tinha sido mandado embora de um trabalho, estava recomeçando a vida. Há 5 anos estava com uma pendência de uma ação judicial nesse trabalho que ela tinha sido desligada. E não estava praticamente impossível, a coisa só se enrolava cada vez mais. Ela me conheceu e eu disse, nós vamos resolver isso para você. E aí coloquei no Quantic com todas as especificações, inclusive só um parênteses, eu sou advogada de formação, então acabo atendendo muitos processos aqui, né? E coloquei no Quantic e foi uma coisa incrível. Logo depois que a gente começou o trabalho, ela recebeu um telefonema e uma proposta. A proposta ainda era muito inferior ao que ela queria. Aí nós colocamos a proposta que ela gostaria no Quantic. Não só ela conseguiu, como ela conseguiu muito mais. Além dela conseguir um valor maior, ao invés de ser dividido, ela conseguiu esse valor praticamente à vista, uma entrada enorme e algumas parcelas bem gordas. Hoje ela tá ótima, comprou o apartamento dela, comprou o carro, tá com as finanças estabilizadas, então eu tenho também esse depoimento aqui da cliente que se chama Elizabeth Rosinelli, tá bom? Então eu espero que vocês gostem. Depois a documentação, quem necessitar, tanto do caso do câncer como do caso do processo, eu tenho também em mãos e posso enviar, tá bom? Um beijo grande. Olá, meu nome é Carolina e eu gostaria de contar a história da minha mãe, Maria Odila, que em agosto de 2019 descobriu um carcinoma de ovário estadio 3A, um tumor agressivo, já em nível avançado, e minha mãe tem 78 anos. No mesmo dia que a gente descobriu, a gente falou com a Bia De Luca, nossa terapeuta vibracional, e pedimos para ela colocar no Quantic da minha mãe sobre a cura desse câncer.
A minha mãe passou por uma cirurgia oncológica radical, tirou o tumor, tirou os folículos, passou quase 20 dias hospitalizada. Desse período ela passou mais de 15 dias na UTI. E ao longo desse período eu falava quase que diariamente com a Bia para que ela sempre reforçasse pela saúde da minha mãe no Quantec. Depois disso foram 6 sessões de quimioterapia, onde eu sempre também falava com a Bia antes, falava para ela quais seriam os medicamentos utilizados na quimioterapia que o oncologista tinha me passado e quais medicamentos para os sintomas, enjoo, cansaço, eles também dariam para ela. A Bia colocava tudo isso no Quantec. Minha mãe fez um tratamento excelente, ela fazia a quimioterapia na terça, passava normalmente 4 dias depois eram os piores dias. No primeiro mês, eu acabei não falando com a Bia a respeito. Minha mãe ficou mal, teve enjoo, ficou cansada, não ficou legal. A partir da segunda sessão, eu lembrei e eu comecei a falar com a Bia. Acho que até essa segunda sessão mesmo, o 4º dia, minha mãe estava passeando na livraria comigo e com a minha filha. Estava cansada, mas sem dor, sem enjoo, estava bem. E depois dessas 6 sessões de quimioterapia, o primeiro exame que ela fez para controle da doença deu excelente, os marcadores cancerígenos todos super baixos. E agora, final desse mês de maio de 2020, ela faz mais uma bateria de exames. E a gente está confiante que realmente erradicaram a doença. Ela, os médicos, a Bia e o Quantec. Oi, eu sou Elizabeth Rosinelli, eu sou esteticista. Eu conheci a Bia num momento muito difícil da minha vida, onde eu estava passando por um problema assim, financeiro seríssimo, com ação trabalhista já parada há mais de 7 anos na justiça, e a Bia me apresentou o Quantec. Eu fui fazer o Quantec e, para minha surpresa, 30 dias depois, eles me mandaram uma proposta que eu assim não aceitei, porque eu tinha colocado no Quantec que eu queria em 10 parcelas. E eles aceitaram depois em 10 parcelas e, para minha surpresa, o valor foi 3 vezes mais daquilo que eu esperava. E com isso eu comprei meu apartamento, eu comprei meu carro zero, estou vivendo assim plenamente, graças a Deus, graças assim, eu só tenho que agradecer a Bia, ao Quantec, ao universo. Muito obrigada.